Você tem mais de 50 anos? Existem 3 erros que você não deve cometer. Se você evitá-los, vai viver muito melhor. Vou te contar quais são os melhores suplementos e vitaminas para essa idade. Exames médicos pouco conhecidos, mas extremamente importantes para detectar doenças silenciosas, além de alguns hábitos e remédios naturais que vão te ajudar a otimizar sua saúde. O primeiro erro é não conhecer estes 5 suplementos e vitaminas, como o magnésio. 1 em cada 2 pessoas tem deficiência desse mineral e não sabe. Os sintomas mais comuns são câimbras musculares nas pernas e nos pés, fadiga, fraqueza muscular, perda de memória e de concentração. Mas também causa insônia, ansiedade e tontura. E o grande problema aqui é que os exames de sangue que vão te pedir não detectam a deficiência desse mineral no seu corpo. Então, se você sofre com algum desses sintomas e não encontra explicação, pode tentar consumir suplementos de magnésio. Existem vários tipos. O que eu mais recomendo é o trionato de magnésio, de 200 a 300 mg, 2 a 3 vezes por dia. Recomendo o trionato porque é o que melhor age no seu cérebro, mantendo também os outros benefícios. Mas as outras formas, como o malato, gluconato ou citrato, também são muito boas. Você precisa ver qual delas se ajusta melhor ao seu organismo. Mas atenção, muito cuidado se você já tem problemas renais avançados, porque esse mineral pode se acumular no seu corpo. O segundo é a vitamina B. Olha só, quase 80% das pessoas com mais de 50 anos têm deficiência dessa vitamina sem saber. Você sabia que isso é, na verdade, um hormônio? Todos acreditam que serve apenas para fortalecer os ossos e melhorar a absorção de cálcio. Isso é um erro grave. Essa substância atua fortalecendo o sistema imunológico, protegendo o coração, melhorando a função renal e, como se não bastasse, ajudando o cérebro a funcionar de forma otimizada, podendo até mesmo melhorar a memória, a concentração e problemas de saúde mental. Como você toma isso? A dose do suplemento varia entre 800 e 1000 unidades internacionais por dia. Algumas pessoas precisam de mais, outras um pouco menos. O ideal é que você meça seus níveis de vitamina D no sangue para ver se nas primeiras semanas precisa repor de uma forma mais intensiva. Lembrando que de maneira natural também se obtém vitamina D se expondo ao sol por 20 minutos por dia e consumindo alimentos fortificados. O terceiro suplemento é a vitamina B12. Depois dos 50 anos, a produção de ácido no nosso estômago diminui e isso afeta a absorção dessa vitamina. Além disso, remédios que você pode estar tomando, como a metformina para diabetes, também interferem na sua absorção. Por esses motivos, mais de 30% dos adultos com mais de 50 anos podem ter deficiência dessa vitamina, e o problema é que não sabem disso. Com o tempo, isso pode levar a anemia, neuropatias, que causam sensação de formigamento e dormência nas mãos e nos pés, e até demência, nos casos mais graves. A dose do suplemento varia entre 250 e 1000 microgramas por dia. O ideal é que você faça a dosagem pelo menos uma vez por ano, para ver qual é a dose mais adequada para você. O quarto suplemento é um dos mais importantes, o ômega 3. Por favor, atenção aqui. Essa substância é um tipo de gordura extremamente saudável, fundamental para a saúde do seu cérebro, dos seus olhos, reduz os níveis de triglicerídeos, controla a pressão arterial e também ajuda a prevenir e combater a formação de placas de cálcio nas suas artérias. Mas o mais importante é que ela combate a inflamação crônica no seu organismo, um problema de saúde que pouquíssimos médicos conhecem. E talvez essa seja a doença que mais mata pessoas no mundo. Se você quiser tomar suplementos, certifique-se de que eles contenham entre 1000 e 2000 mg de EPA e DHA combinados, que são os tipos de ácidos graxos de que você precisa. De forma natural, você também obtém consumindo sementes de chia, linhaça, abóbora, azeite de oliva ou de abacate extra virgem, peixes de mar, oleaginosas, gema de ovo de galinhas criadas soltas. Tente variar e consumir esses alimentos pelo menos 2 a 3 vezes por semana. E o quinto suplemento é o cálcio. Agora, por que é preciso tomá-lo depois dos 50 anos? Mais de 50% das mulheres e 20% dos homens depois dessa idade podem ter alguma complicação nos ossos por falta desse mineral, como osteoporose e fraturas. Mas além disso, o que muitos não sabem é que o cálcio também é importantíssimo para melhorar a função dos seus músculos, fortalecer seus dentes e tomar suplementos nas doses adequadas. Pode reduzir o risco de problemas cardíacos, pressão alta e alguns tipos de câncer.
A dose recomendada e segura é de 1.000 a 1.200 mg por dia. Agora, muita atenção. O segundo erro que se comete nessa idade é não fazer os exames médicos necessários. E seu médico pode pedir várias coisas, mas eu quero te falar de 4 que não podem faltar. Primeiro, exame de urina e níveis de creatinina no seu sangue. Ambos servem para ver como está a função dos seus rins e são capazes de detectar a insuficiência renal em seus estágios mais iniciais. Vocês sabem que eu sou nefrologista e confesso que mais de 80% dos meus pacientes que estão em hemodiálise me dizem que não sabiam que tinham problemas renais, até que já era tarde demais. E digo mais, a maioria dos problemas que causam insuficiência renal pode ser prevenida, controlada e até revertida se for detectada a tempo. Como fazer para detectar a tempo? Fazendo esses simples exames de urina e sangue pelo menos uma vez por ano a partir dessa idade e, se possível, começando até um pouco antes. O segundo exame que não pode faltar é a colonoscopia. O câncer de cólon surge de um pequeno pólipo na parede do seu intestino, que pode ficar lá por décadas antes de você apresentar qualquer sintoma. E esse tumor maligno está cada vez mais frequente e agressivo, inclusive antes dos 50 anos. A melhor maneira de detectá-lo precocemente é fazendo uma colonoscopia, começando antes dos 50 anos se você tiver fatores de risco. Por exemplo, histórico familiar desse tumor. Minha recomendação é que, se você já tem 50 anos ou mais, faça o exame, mesmo que ache que está saudável, e repita a cada 5 anos se não encontrarem nada. Acredite, isso pode salvar sua vida, porque se encontrarem algum pólipo, ele é retirado no mesmo procedimento. O terceiro exame médico são os testes hormonais, principalmente da tireoide. Olha que curioso! Depois dos 50 anos, mais de 10% das pessoas têm algum problema de tireoide, como o hipotireoidismo, e não sabe. Mas não é só isso. O câncer de tireoide está cada vez mais frequente e aumenta com a idade. Os sintomas desses problemas podem ser muito sutis, como ganho ou perda de peso inexplicável, fadiga, desconforto no pescoço, mudanças de humor e até problemas intestinais ou cardíacos. Por isso, eu recomendo que você faça um check-up da tireoide. A maioria desses problemas é facilmente detectada com um exame físico, fazendo um exame de sangue ou uma ultrassonografia para ver se você tem algum nódulo no pescoço. E o quarto check-up é algo tão importante, tão simples, mas 90% das pessoas ignoram. Meça sua pressão. A hipertensão é uma das maiores responsáveis por infartos, derrames cerebrais, insuficiência renal e mortes prematuras. E vocês sabem qual é o primeiro sintoma que aparece nos hipertensos? Menor. Essa é uma doença silenciosa. A melhor maneira de detectar isso a tempo é medindo a pressão pelo menos uma vez por ano a partir dessa idade. Se você puder começar um pouco antes, melhor ainda. E digo mais, nas primeiras fases pode ser completamente revertida mudando nossos hábitos e usando os alimentos como remédios naturais. Além desses 4 exames médicos, claro que existem outros que também são muito importantes e que ajudam a detectar doenças silenciosas, como medir a glicose no sangue para ver se você tem diabetes ou pré-diabetes, ver como está seu fígado para saber se você tem fígado gorduroso, alterações no colesterol. Querem um vídeo sobre isso? Me contem nos comentários. Agora vamos ver os 3 hábitos mais importantes e os erros que se cometem com eles depois dos 50 anos. O primeiro é não beber água suficiente. Esse é um dos melhores remédios naturais que existem, e vou te dar 2 conselhos. Primeiro, comece o dia tomando pelo menos 2 copos de água em jejum. Isso vai ativar e melhorar a função do seu intestino, dos seus rins e do seu cérebro assim que você acordar. Se quiser, esprema meio limão, adicione canela, alecrim, ou prepare um suco verde com aipo, espinafre, gengibre e uma maçã vermelha, com casca e tudo. Beba de 1 a 2 copos dessa bomba anti-inflamatória, ou tome água da forma que você mais gostar assim que acordar. Segundo conselho, quanta água devemos tomar por dia? O suficiente para que sua urina fique clara e suas fezes sejam macias. É o seu organismo que indica quanto você deve beber. Em geral, isso varia de 2 a 3 litros por dia. O segundo grande erro é subestimar o poder dos exercícios de força muscular. Existe uma doença que poucos conhecem, mas que mais de 40% das pessoas com mais de 50 anos sofrem dela. Chama-se sarcopenia, ou perda de massa muscular, e está diretamente relacionada com inflamação crônica, ataques cardíacos, mortes prematuras e fraturas.
Os músculos não servem apenas para dar força. Suas células estão conectadas com todo o nosso organismo e produzem hormônios e substâncias anti-inflamatórias que melhoram a função de vários órgãos, incluindo o cérebro, o coração e os ossos. Recomendo que, se você já passou dos 50, tem 60, 70 anos, comece a fazer atividade física, incluindo exercícios de força muscular, levantar pesos, pelo menos 3 vezes por semana. Isso pode retardar a sua idade biológica do metabolismo e de vários órgãos em mais de 10 anos. Procure a ajuda de um treinador físico capacitado para evitar lesões, obviamente. E o terceiro erro nessa idade, que muitos ignoram, é não dormir bem. Para conseguir um sono reparador, são necessárias pelo menos 6 a 7 horas por noite. Existem vários remédios naturais, como a aromaterapia com lavanda, ou colocar algumas gotinhas do seu óleo essencial no travesseiro antes de dormir. Mas para quem tem mais problemas de sono, recomendo 3 infusões. Experimente e veja qual desses remédios naturais funciona melhor para você. Chá de camomila, chá de raiz de valeriana ou passiflora. Todos esses têm propriedades relaxantes, possuem efeito anti-inflamatório e podem até mesmo curar a insônia em muitos casos. Além disso, evite hábitos que te impedem de dormir à noite, como telas com luz azul ou comidas e bebidas com efeito estimulante, como café e chimarrão.